O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, parece que o magnânimo Gilmar Mendes teve um final de semana super agitado e não foi por causa do Dia dos Pais. Reuniões, múltiplas reuniões intermináveis e secretas marcaram a agenda do ministro nos últimos dias. Enquanto isso, temos mais recados vindos dos Estados Unidos que eu acho que deixaram os magnânimos ainda mais desesperados. E olha que essa expressão de que o STF está desesperado não é clickbait, não fui eu que inventei. Saiu no Globo. Aliás, tem uma sequência sensacional de matérias no Globo. E enquanto toda essa confusão acontece no Olimpo dos magnânimos, o Centrão corre por fora e pressiona Bolsonaro para dizer de uma vez que o candidato dele é o Tarcísio em 2026. Basicamente é isso, eu vou mostrar os detalhes para vocês e também quero mostrar os detalhes das chantagens que aconteceram na semana passada durante a ocupação do Congresso, quando a oposição fez obstrução, e aproveitar para já falar nesse vídeo sobre o último vídeo do Felca, que fala sobre adultização e sexualização de crianças, uma pauta extremamente importante, necessária, mas que, para variar, né, está sendo desvirtuada pela esquerda para tentar implementar a censura que eles já almejam há bastante tempo. Então, se você já gostou das pautas, me ajude a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap, dá uma olhada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Vamos começar com o recado da Embaixada dos Estados Unidos, que saiu, eles retuitaram o Christopher Landau, que é o número 2 do Departamento de Estado lá nos Estados Unidos. Ele fez uma postagem no dia 9, sábado, e a embaixada foi lá e retuitou e traduziu no português, que é para ver se os magnânimos conseguem entender bem direitinho. Olha só o que eles disseram. A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver medo de intimidar os demais e abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. Pequena pausa, a gente vai ver a matéria da chantagem que foi feita, tá, pessoal? A última, porque a gente sabe que já rolou várias, mas vamos adiante. O que está acontecendo no Brasil agora ressalta esse ponto. Um único ministro do STF, aí, seu Xande, acho que foi pro senhor isso aqui, hein? Um único ministro do STF usurpou poder ditatorial ao ameaçar líderes de outros poderes ou suas famílias com detenção, o caso do Cid aqui, né? Suas famílias com detenção, prisão e outras penalidades. O seu Hugo Mota também a gente vai ver. Essa pessoa, Moraes, Xande, estão falando do senhor aqui, é o senhor, sim, eu tenho certeza, essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e os Estados Unidos ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. A gente avisou que isso aí dá ruim pro senhor, né, seu Xande? A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque esta pessoa veste uma toga judicial. O senhor tá ouvindo, né, seu Xande? O senhor tá ouvindo isso aqui. Sempre é possível negociar com líderes dos poderes executivos ou legislativos de um país, mas não com o juiz, que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída. O usurpador se reveste do Estado de Direito, enquanto os demais poderes afirmam estar impotentes para reagir. Se alguém conhecer um precedente na história humana em que o único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, avise. Queremos restaurar a nossa amizade histórica com a grande nação. Então aqui a gente teve recadinho para os magnânimos, mas dessa vez ele fala aqui também
nos líderes dos outros poderes, que eles podem sentar e negociar com esses outros líderes, tá entendendo bem? Em especial o seu Alcolumbre, que é o líder do Congresso, mas o seu Hugo Moita também entra aqui, né? O Alconhonho e o Moita. Aí isso acontece num dia, meus amigos. No outro, vem o Washington Post, publica um artigo de opinião e fala com todas as letras aquilo que estamos gritando na internet desde 2019, sendo acusados de antidemocráticos. Mas agora, a dona Maria Anastasia diz o seguinte: um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. O ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político, que é a legítima definição de golpe, né? Ele subverteu ali a legislação para impedir que exista uma oposição ao PT no país, pelo menos uma oposição de direita, né? O Centrão, ele ainda é permitido porque fica ali naquela chantagenzinha do STF, aliás, já chegaremos lá. E aí quem se manifestou também foi esse daqui, o Jason Miller, sensacional. Ele é muito, muito próximo do Trump e ele foi o que esteve ali algumas horas preso no aeroporto, que queriam que ele assinasse um documento escrito em português antes dele ir embora do país. Então, Jason Miller tem uma birra pessoal com o Xande também, porque ele sabe o quão ditatorial são os desmandos desse ministro. E daí ele postou aqui também, ó, no dia 10, tudo isso no dia 10, no sábado, hein? Para deixar claro, não vou parar, não vou desistir, nunca vou desistir até que o presidente Bolsonaro esteja livre. Aí ficou, né, complicado. Para fechar com chave de ouro os recados que vêm do exterior, hoje eu comecei o meu dia dando bom dia para a galera do agro, porque o Trump tweetou, na verdade não, ele escreveu lá no Truth Social, que é a sua rede social, uma mensagem que eu acredito que interesse bastante a galerinha do agro. Tá aqui, ó, o Trump dizendo: a China está preocupada com sua escassez de soja. Nossos grandes agricultores produzem as sojas mais robustas. Espero que a China rapidamente quadruplique seus pedidos de soja. Isso também é uma forma de reduzir substancialmente o déficit comercial da China com os Estados Unidos. O serviço será prestado rapidamente. Obrigado, presidente Xi. Ou seja, presidente Xi, o ditador, né, Xi Jinping, soltou a mão do Lula, sentou na cadeirinha, conversou com Trump e quem vai tomar na rabiola é o agro brasileiro. Falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi, né, meus queridos? Que ia dar ruim ficar na mão de comunista. Olha aí o transtorno que agora, além do tarifaço, além de toda essa loucura que está acontecendo no Brasil, parece que os nossos grandes produtores de soja terão aí um certo prejuízo com essa negociação que a China fez com os Estados Unidos, dando um belo de um chute na bunda do cachaceiro nessa palhaçada de BRICS. E aí, meus amigos, durante este final de semana, Lauro Jardim estava com o bumbum tremulando. Ele postou diversos artigos muito interessantes, várias notinhas. Sabe aquelas notinhas? Ah, escreve isso, escreve aquilo. Aquelas notinhas. Ele escreveu no Globo. Se liga na sequência. A primeira delas já começa aqui, ó, no domingão, de manhã cedo. Acordamos com a notícia. Ministros do STF estão apavorados com a lei Magnitsky. Não é? Clickbait agora, 72 horas, acabou de acontecer. Lauro Jardim falando isso no Globo. E quem disse foi um político que tem acesso direto aos magnânimos. Tá aqui a notinha, é só isso aqui a matéria, ó. Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do STF relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela lei Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio de vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas. O Xande quer. Vou contar um segredo aí pros senhores. O Xande já viu que ele rodou, que não tem mais salvação pro caso dele. E sabe aquelas pessoas que quando elas estão na bosta, elas querem que todo mundo esteja junto? O Xande tá querendo levar vocês pro buraco. Eu não quero causar intriga no Supremo, mas o Xande tá querendo levar vocês pro buraco. E parece que essa semana aí teremos novidades, né, nesse campo. Aí logo depois, algumas horas depois, ele publica essa daqui, ó. Petistas defendem solução para se livrar do fantasma do projeto da anistia.
O que será que eles querem fazer? É sensacional, porque a solução dos petistas é quase como se eles tivessem levado um soco na cara e aí eles saem dizendo, eu dei uma narigada na mão do sujeito, sabe? Esse disfarcezinho, ó. Há petistas influentes junto a Lula defendendo que a solução para se livrar do fantasma do projeto da anistia seria votá-lo e derrotá-lo em plenário. Para isso, seria necessário que o governo negociasse um acordo com parte do Centrão. O que a direita quer é justamente isso, que seja votado, porque há votos para aprovação da anistia e pessoas estão sendo torturadas na cadeia. Neste momento, enquanto eu falo com os senhores, temos pessoas que trabalharam a vida inteira presas em celas junto com os piores criminosos. E a senhora que apanhou, já mostrei a foto para vocês, foi torturada, mas ela não é a única, tem vários casos. Aí logo depois veio o Lauro Jardim de novo e publica essa do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, estrela do vídeo hoje, hein? Tá roubando o brilho do Xande, seu Gilmar. Gilmar Mendes reconhece excessos. Excessos. Mas mantém blindagem a Moraes. Pelo menos por enquanto, né? Porque me parece que eles estão um pouquinho apavorados. Então, o que acontece? A semana passada, em especial, foi uma de intensa romaria de políticos, advogados e empresários no gabinete do seu Gilmar. Ô, seu Gilmar, semana movimentada, várias reuniões, o senhor nem conta pra gente os assuntos, a gente quer saber. A propósito, alguns desses ministros, Gilmar reconhece, em algum desses encontros, o Gilmar reconhece certos excessos na decisão do Xande, mas deixa claro que não deixará de apoiá-lo. Sensacional, nada como uma amizade sincera e verdadeira a ponto de colocar todo o seu patrimônio em xeque para salvar um amigo. Eu fico emocionado, não sei se ele vai chegar nesse ponto. Ele tá dizendo que vai, vou sacrificar todo o meu patrimônio para salvar o Xande. Eu não acredito muito. O que vocês acham? Já fala pra mim aqui nos comentários. E ele segue. Lauro Jardim, loucura. Hoje de manhã, publicou. Aliados de Bolsonaro sonham com negociação com o Supremo. Ai, que bonitinho! Quem serão esses aliados? Será que é o Kassab? O Ciro Nogueira, o seu Tarcísio, essa galera maravilhosa, será que é? Aqui tá, ó. Independentemente do modo impróprio com que parlamentares bolsonaristas se portaram no Congresso semana passada, aqueles selvagens que querem acabar com a tortura de senhoras na cadeia, né? Muito radical querer que pare de espancar senhoras na cadeia. Há um radicalismo impressionante, mas vamos lá. Eles continuam nos bastidores procurando os magnânimos para negociação. Eles não entenderam ainda, mas tá aqui, ó. O Barroso e o Gilmar Mendes, por exemplo, já foram procurados. Negociar o quê? Nada está muito claro, mas algo que possa livrar Bolsonaro de cumprir pena na prisão no julgamento do golpe, que deve acontecer dentro de 40 dias. Eles esquecem que tem gente que já está presa e sendo torturada. Claro que o que está acontecendo com Bolsonaro é algo revoltante, mas perto das pessoas do 8 de janeiro, ele está preso em casa. Aqui em Florianópolis, uma senhora apanhou de uma criminosa na cadeia. Tem mãe separada de filho há anos. Pessoas com deficiência mental, diversos tipos de problemas presos. Isso é extremamente urgente. É claro que o caso do Bolsonaro é uma injustiça, é urgente, mas tem gente que está em situação ainda pior. E esses políticos do Centrão aqui, eles fingem que não sabem, eles fingem demência. Já falei, levem as fotos dessas pessoas e esfreguem na cara desse pessoal. Pra não ter essa conversinha de dizer, não sabia. Sabia sim, tem gente sendo torturada, tem gente que morreu, tá? E daí continua aqui, né? Diz que uma dessas pessoas, a par das tentativas de negociação, poderia ser uma pena pequena o suficiente para esperar um indulto. Então, o que esse Centrão tá tentando negociar com a STF? Para diminuir as penas, para que essas pessoas saiam da cadeia. Só que eles são inocentes. Eles não merecem carregar uma ficha criminal sendo pessoas inocentes. A justiça tem que ser feita e a perseguição tem que parar. E os violadores de direitos humanos têm que ser punidos. É assim que funciona numa democracia de verdade, não nessa palhaçada que acontece no Brasil. E logo depois, agora de manhã, ele solta esse artigo aqui,
que a Faria Lima vai almoçar com o seu candidato preferido à presidência da República, que todo mundo já sabe que é o Tarcísio, né? Tá a fotinho aqui. Então, ele vai ter um almoço com a galera da Faria Lima no próximo sábado, na casa do Alexandre Betâmio, que é o co-head aqui dessa empresa. E o Centrão pressionando o Bolsonaro. Aqui, ó. Kassab foi na Band e deu uma entrevista e falou diversas coisas. Entre elas, o Kassab disse que o Tarcísio pode ser o único nome da centro-direita para as eleições presidenciais. Eu já diria que o Tarcísio ele pode ser um nome de centro-esquerda, né? Centro-esquerda, quem financia a causa LGTV e faz tudo que o Tarcísio faz, ele é mais centro-esquerda. Aí até pode ser. Agora, a direita tem um candidato, ele se chama Bolsonaro. E eleição sem Bolsonaro é golpe. Já falei diversas vezes. E olha só essa matéria com a chantagem dos magnânimos, que aconteceu quando foi feita a obstrução, que o Hugo Mota tá dizendo que vai penalizar, que vai suspender mandato da Júlia Zanata, do Nicolas, de um monte de gente, né? Ele está dizendo lá. Mas aqui, ó, 2 líderes partidários relataram ao Bastidor, que foi o veículo que fez essa matéria, que o presidente da Câmara, seu Hugo Mota, recebeu ligação de ao menos um ministro do Supremo. Seu Gilmar Mendes? Será que foi o Barroso? Na minha opinião, ou foi o Barroso ou foi o Gilmar Mendes. Avisando ser contra a proposta da anistia. Porque o que acontece, que precisa ficar bem claro. Se o Congresso aprovar a anistia, o STF já disse que derruba. O STF já deixou isso claro, que vai derrubar a anistia que seja votada pelo Congresso. Então, assim, precisa ter uma responsabilização deste outro poder que está chantageando o nosso legislativo. Segundo esses parlamentares, o ministro citou durante a conversa ação policial da Polícia Federal em abrir um empate lá na Paraíba. A gente viu isso, né, com relação ao pai do Hugo Mota sobre indícios de desvio de dinheiro público enviado por emendas. Mota entendeu como um recado sobre o que poderia acontecer caso a anistia avance, e é por isso que ele está tão resistente, porque se ele resolver avançar com a anistia, os ministros do Supremo vão investigar as emendas do pai. Primeira coisa errada. A investigação tem que ser feita independente da pauta que seja votada lá no Legislativo, ou o Judiciário não é um poder independente. Então, os ministros sabem desses indícios e não estão indo atrás. É prevaricação? O que é que está acontecendo aqui? Né? E é por isso também que vocês têm que ler nas entrelinhas. Por que o Hugo Mota falou, eu não fiz acordo nenhum? Quem fez acordo foram os líderes. Porque a pauta é decidida na reunião de líderes. E se a maioria dos líderes disser, nós queremos anistia, o Hugo Mota vai poder dizer assim, olha, eu tentei trancar, mas aí como tinha maioria, eu não consegui, mas a culpa não é minha. E tentar livrar o popozinho do pai dele. Entendeu? Basicamente, é isso que está acontecendo. Vamos adiante. O Alcolumbre. A gente terminou a semana com a declaração de Alcolumbre dizendo que nem se ele mesmo assinasse, que 81 assinaturas, né? 81 senadores, nem se ele mesmo assinar, o impeachment do Alexandre não será pautado. Mas não deu 2 dias, meus amigos. E aí ele deu uma outra declaração. É aquilo que a gente quer ouvir? Não. Mas ele está mudando. Está mudando, ó. Aí ele já diz o seguinte, impeachment de ministro do STF não é uma questão meramente numérica. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse ao blog da Democracia Sadi que decisões sobre impeachments de ministros do STF é exercício de suas prerrogativas constitucionais e será tomada com seriedade e responsabilidade. Olha só, nós fomos do não vou pautar esse negócio de jeito nenhum para avaliarei com seriedade e responsabilidade. Achei uma mudança. É uma mudança no tom. É o que eu queria ouvir? Não. Mas é uma mudança no tom. A gente tem que reconhecer. E a ação do golpe do algodão doce contra Bolsonaro segue avançando lá no STF. Agora vai para a fase decisiva. Essa semana as defesas terão aí o último prazo para apresentar suas alegações. Depois o Xande vai pegar lá na gaveta o voto que já está escrito faz tempo. Vamos combinar aqui, né? O Xande já escreveu o voto dele faz tempo. Ele vai pegar lá na gaveta e já vai pautar o julgamento para botar o Bolsonaro na cadeia. Mas entre hoje
E o dia do julgamento nós teremos o 7 de setembro, que promete ser gigantesco. Já estão todos preparados para o 7 de setembro, né? Vamos agora um pouquinho do sapo cachaceiro, que falou, né, que ia se reunir com o BRICS, que não sei o que, tarifas do BRICS, a gente nem queria vender para os Estados Unidos, nós vamos vender para a China, uma ideia que já começou no vídeo, vocês viram que não vai dar certo. E aqui tá ele confirmando, ó, apesar do desejo de Lula, o governo considera difícil acertar a resposta conjunta do BRICS. Por quê? Porque os líderes dos outros países estão sentando com Trump para negociar, coisa que o cachaceiro não quer fazer. Por quê? Ele tá com medo? Ele tá com medo do negócio do navio do Irã? O que é, né? Até o comunista lá, o Xi Jinping, o Putin, todo mundo, a mulher do México, todo mundo senta para conversar com o Trump. Cachaceiro não quer, mas a população brasileira está vendo isso e até a esquerda mesmo reconhece que o Lula não está fazendo tudo que pode para dar uma diminuída nesse tarifaço. Agora vamos aqui no final do vídeo falar sobre o Felca, que é um youtuber bem famoso, ele tá sempre aí, né, nas redes sociais, ele no TikTok, no Instagram, ele tem canal gigante aqui no YouTube também, gurizada gosta muito do Felca, e ele fez um vídeo sensacional falando sobre uma pauta que a gente já denunciou diversas vezes aqui, que é a adultização, a sexualização infantil, esses perfis que ficam no Instagram, em especial do Ítalo, que era um grande perfil do Instagram, que fica fazendo reality show de criancinha se pegando, basicamente, né? Então, o Felca fez essa denúncia e agora o seu Hugo Moita saiu da moita. Opa, ó, vamos mudar de assunto. Ele já tá falando em pautar um projeto em defesa das crianças. Youtuber conhecido como Felca denunciou a exploração de menores de idade na criação de conteúdo na internet. Qual que é o problema? É claro que nós devemos proteger as crianças e regulamentar para que esse tipo de conteúdo seja cada vez menos existente nas redes sociais, mas aqui a gente precisa punir os CPFs, né? Ele fala que o vídeo do Felca chocou o Brasil, blá, 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 blá. Ok, mas a gente sabe que a esquerda sempre usa a desgraça das crianças para tentar emplacar a censura a opositores. A gente viu isso no caso dos ataques à escola e agora a gente está vendo de novo no caso do vídeo do Felca. E assim, eu não sei se o Felca entende muito bem o bolo que ele está se metendo, mas quando eu vi quem é o advogado do Felca, me acendeu uma luzinha de alerta. Porque o advogado dele é ex-secretário da comissão LGTV da OAB do Ceará. Vocês sabem que esse movimento LGTV, ele sexualiza as crianças, né? Porque criança dançando daquela forma é exatamente o que o Felca está denunciando. E, infelizmente, a gente vê cenas deploráveis, em especial naquelas paradas. Então, me acendeu um sinal amarelo. Não sei se o Felca tem consciência, não tô dizendo que ele tá fazendo isso de propósito, mas que tá esquisito, tá esquisito. E a gente vê isso de esquisito, principalmente quando o David Agape, sensacional jornalista, vocês conhecem, a gente já falou sobre ele diversas vezes, ele traz uma investigação que ele publicou faz bastante tempo. No ano passado, tá aqui, ó, publiquei essa investigação sobre o lucrativo submundo dos vendedores de vídeos com abuso infantil, inclusive de bebês. Nojento. Os contatos são feitos via salas do bate-papo UOL, ou da família Freitas, da Folha de São Paulo, UOL. E as vendas via Telegram e o pagamento via fintechs. Mas o problema é só a internet, né? O bate-papo do UOL não é problema. A letargia das nossas forças policiais em fazer uma investigação decente a respeito disso que está acontecendo também. E vale lembrar, né, que a Damares, quando denunciou o que acontecia em Marajó, foi crucificada pela esquerda, que ela estava fazendo fake news. Mas a gente sabe que, infelizmente, esses abusos acontecem. Então, vamos ficar ligados. É óbvio que é uma pauta importante, mas que está sendo instrumentalizada de novo para tentar avançar com aquela censura que a esquerda já almeja há muito tempo, mas para o azar deles parece que o momento também não está muito favorável, porque a gente viu que até o Alckmin disse que aceita negociar essa censura nas Big Tech e tudo mais, mas vamos continuar acompanhando. É apenas segunda-feira, a semana promete fortes emoções e agora eu quero saber a opinião de você sobre todas essas tretas e como será que anda o sono de Gilmar e Barroso, porque o de Alexandre a gente já sabe que ele tá tomando até remédio, né? Mas e o Gilmar e o Barroso? Como é que tá o soninho deles? Será que essa valentia
vai continuar e eles irão abrir mão do seu patrimônio para salvar o Xande num lindo gesto de amizade? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui! Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.